Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta de bobagens caras e daquilo que as pessoas acham que tem valor, essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Assim, eu poderia medir e saber onde estava em termos de meta para me tornar financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e depois abandonados em um canto da garagem, a riqueza mede quanta renda o seu dinheiro está gerando e, portanto, revela sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação à coluna das despesas. Vejam um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere $1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de $2.000. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckminster Fuller. Segundo seu conceito de riqueza, por quantos dias posso sobreviver? Considerando-se um mês de 30 dias, tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas estou amparado. Agora tenho uma renda gerada por ativos a cada mês, que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro ampliar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse padrão de riqueza. Observe que nesse ponto eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentrei e tive sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar o meu emprego hoje, poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado pelos meus ativos. Meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa para reinvestir em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna de ativos, mais esta crescerá. À medida que meus ativos aumentam, mais cresce o meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda além do meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. Lembre-se destas simples observações. Os ricos adquirem ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média adquire passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Leia o que tem a dizer o fundador do McDonald's no próximo capítulo. Aproveitando essa pausa, peço a você que deixe o like. Se esse ensinamento, se esse trabalho estiver fazendo sentido para você, deixe o seu like, considere se inscrever no canal, que isso vai nos ajudar e muito. Conto com a sua colaboração. Continuemos a leitura. Por que possibilitar a proficiência financeira? Resumo, aqui eu vou passar para você um resumo do que nós lemos antes, tá? Revisitamos Robert e Mike 3 décadas e meia mais tarde. Mike assumiu a empresa do seu pai e está realizando um trabalho ainda melhor do que o do pai rico. Já Robert se aposentou em 1994 aos 47 anos. A riqueza dele e da sua mulher cresceu automaticamente como uma árvore bem estabelecida no solo. Ele compartilha a história de uma reunião em 1923 de alguns dos principais e mais ricos líderes do mundo dos negócios, que possuíam a maior companhia de aço e gás mundial.
administravam a Bolsa de Valores ou que compunham o gabinete do presidente Harding. E 25 anos depois, a vida da maioria deles terminou em tragédia, com eles falidos, exilados ou presos. A crise da Bolsa de 1929 e a Grande Depressão exerceram um papel relevante em seus destinos, mas hoje vivemos uma realidade mais caótica e fugaz do que fora a deles. Mais importante do que o primeiro, ou melhor, mais importante do que o dinheiro para sobreviver, é a nossa educação e capacidade de aprender. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto você conserva e por quantas gerações. Assim, quando as pessoas perguntam a Robert como começar a enriquecer, ele lhes dá a mesma resposta que o pai rico lhe deu. Se quiser ficar rico, precisa se tornar financeiramente proficiente. Robert compara a maneira como muitas pessoas agem a construir arranha-céus em uma laje feita para uma pequena casa. Como as crianças saem da escola com uma educação financeira deficiente, entram na vida adulta perseguindo o sonho americano, mas acabam se afundando em dívidas. A única saída é uma estratégia para enriquecer. Aproveitando a pausa, peço a você que deixe o like, compartilhe o máximo que você puder e considere se inscrever nesse canal também, para você não perder nenhuma postagem, nenhum vídeo que eu for colocando toda semana. Lembrando que os vídeos que eu posto são de segunda, quarta e sexta, geralmente a partir das 19 horas. Espero que esteja fazendo sentido para você, espero que você esteja gostando desse trabalho. Mais uma vez, considere se inscrever no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser lembrado toda vez pelo YouTube quando eu subir um vídeo no canal, tá ok? Conto com você, sem mais delongas, voltamos à leitura. Mas, sem um bom alicerce advindo da proficiência financeira, seus esforços são como construir um arranha-céu sobre uma fundação fraca, e em vez de criarem o Empire State Building, acabam com a torre inclinada dos subúrbios. Robert e seu amigo de infância, Mike, entretanto, construíram uma fundação forte, digna de um arranha-céu, graças aos ensinamentos do pai rico. A contabilidade é um assunto tedioso e confuso, e absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para torná-lo acessível para crianças, o pai rico usava imagens para ensiná-lo aos dois meninos. Só mais tarde ele adicionou os números para orientar os meninos por seus conceitos-chave. A regra número 1, Robert dizia, é que você deve saber a diferença entre um ativo e um passivo, e só adquirir ativos. Isso é tudo o que precisa saber. Mas, apesar de tão simples, é algo que muitas pessoas não compreendem. Quando o pai rico expôs isso aos dois adolescentes, eles pensaram que ele estava brincando, como os adultos podiam não entender. Todos não deveriam ser ricos? O problema é que as pessoas têm sido educadas de formas diferentes por banqueiros, consultores financeiros e outros. Assim, precisam desaprender o que acham que sabem. Alguns acham humilhante retornar a princípios tão básicos. As reais definições de ativo e passivo não residem nas palavras, mas nos números. Robert usa imagens para ajudar os leitores da mesma forma que o seu pai rico fazia. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A parte superior do diagrama é a demonstração financeira, frequentemente chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela organiza a renda e as despesas, dinheiro que entra e que sai. A parte de baixo é o balanço patrimonial, é assim chamado porque é supostamente o balanceamento entre ativos e passivos. Os ativos incrementam sua renda, eles colocam dinheiro no seu bolso. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Um passivo tira o dinheiro do seu bolso. Deseja ser rico?
compre ativos. Isso parece simples, mas muitas pessoas se confundem e compram passivos. Se quiser fazer e manter a riqueza, deve trabalhar para compreender isso. Não são apenas os números, mas como contam a história. Siga as setas em cada um desses diagramas para ver o caminho por onde o dinheiro flui, ou seja, o fluxo de caixa. Elas vão lhe contar a história, o enredo da situação financeira. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Para você que não está vendo esse diagrama como mencionado no livro aqui, caso tenha curiosidade, eu indico a você que compre o livro. Mas aqui na leitura eu procuro estar explicando da melhor forma possível, da maneira mais simples o possível. Espero que você esteja gostando desse meu trabalho. Espero que eu esteja conseguindo tirar suas dúvidas e esclarecer a você a diferença entre ativo e passivo, tá? Conto com o seu like, com o seu compartilhamento, conto com a sua inscrição. Espero que você considere se inscrever nesse canal para que você continue acompanhando cada vídeo que eu postar aqui nas semanas, né, a qual eu mencionei que eu subo vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta a partir das 19. Conto com seu apoio no canal. Abraço, continuemos a leitura. Através destes diagramas simplificados, o fluxo de caixa conta a história de como cada pessoa lida com o dinheiro. Muitas vezes, aqueles que têm dívidas pensam que a resposta é ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro não só não resolve os problemas, como pode agravá-los. Triste verdade. É por isso que muitas pessoas que têm um golpe de sorte, como um prêmio na loteria ou uma herança, por exemplo, rapidamente o perdem. Um aumento de dinheiro só gera gastos maiores. O que falta para muitas pessoas é educação financeira. É por isso que elas alcançam sucesso em suas carreiras, mas continuam em pé de guerra com o dinheiro. Podem ter aprendido a ganhar dinheiro, mas não a administrá-lo. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda improficientes quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar arduamente por dinheiro, mas não a fazer com que ele trabalhe com afinco para elas. Robert conta a história de um jovem casal que se casou e começou a construir uma vida junto. Suas rendas começaram a crescer, mas igualmente suas despesas. O casal foi atingido pela principal despesa, tributos, e para muitas pessoas não é o imposto de renda o responsável pelo maior desconto em impostos, mas a Previdência Social equivale a quase 15% as contribuições da Previdência Social, combinados às da Medicare, todos feitos pelo empregador, que agora não pode pagá-los pelo trabalhador. E do empregado é cobrado imposto de renda sobre esse montante também. O jovem casal se depara com esses impostos e, quando adquire um imóvel, com imposto sobre a propriedade. E depois da casa nova, vem um novo carro, novos móveis e utilidades. De repente, seus passivos aumentam, endossados pelo financiamento imobiliário e pelas dívidas do cartão de crédito. O casal foi pego na armadilha da corrida dos ratos. Acrescente um bebê a essa mistura, e eles trabalharão ainda mais arduamente. Rendas mais altas que conduzirão a impostos mais elevados. Eles continuam acumulando dívidas, eventualmente por causa de um empréstimo para arcar com o financiamento. Mas seus hábitos não mudaram, então a dívida do cartão de crédito permanece, para não mencionar que estenderam aquele empréstimo imobiliário. Para esse casal e muitos outros, o problema real não é saber como administrar o dinheiro que tem. A causa é a falta da proficiência financeira e de diferenciar ativos e passivos corretamente. Bom, é isso por agora.
Vejo você no próximo canal, na continuação desse livro maravilhoso. Conto com o seu like, com seu compartilhamento. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada, nenhum vídeo que eu subir no canal, para você se manter antenado e aprendendo cada vez mais sobre finanças. É isso, vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.